Satanás como herói humanitário em Revolta dos Anjos. Satanás nem sempre foi retratado como um monstro maligno e bestial. Na era romântica do final do século XVIII e início do século XIX, escritores e artistas revolucionários reimaginaram o caráter de Satanás no poema épico Paraíso. Mostre como um herói, ousando rebelar-se contra a tirania injusta de Deus. Embora a era romântica e as visões mais prolíficas de Satanás como herói tenham chegado ao fim por volta da década de 1850, a ideia ainda continuou a inspirar vários artistas, incluindo um escritor francês chamado Anatole France. A escrita da França era irreverente e em alguns lugares francamente anticlerical, e todas as suas obras foram colocadas nos livros proibidos da Igreja Católica alguns anos antes de sua morte em 1922. Em 1914, ele publicou o romance espirituoso Revolta dos Anjos, cujo enredo principal segue um grupo de anjos que se rebelam e conspiram juntos para retomar o céu. A sua representação de Satanás e dos seus demônios ilustra perfeitamente os ideais satânicos aspirados pelos satanistas modernos, que trilham o mesmo caminho que aqueles revolucionários românticos, e é uma das poucas obras consideradas canônicas pelo templo satânico. Olhando mais de perto o retrato de Satanás, encontramos-o pintado como um herói humanitário, um amigo compassivo e benfeitor da humanidade e a fonte de dons como conhecimento, arte, cultura e direito civilizado. O Deus cristão, por outro lado, é retratado não como a fonte de todo o bem, mas como um mau pretendente que ama a dor, a miséria e o sofrimento e que procura subjugar tudo sob a sua tirania injusta. A história centra-se em Orcade, o anjo da guarda de Maurice d'Esparviel, o filho mundano da família cuja biblioteca Orcade frequenta em sua sede de aprendizado. É através do estudo, do conhecimento, da lógica e da ciência que Orcade começa a duvidar. Ele diz: aprofundei-me nas antiguidades orientais e também nas da Grécia e de Roma. Devorei as obras de teólogos, filósofos, físicos, geólogos e naturalistas. Eu aprendi, eu tenho pensado, perdi minha fé. Através de seus estudos, ele percebe que Jeová, muitas vezes chamado de Aldabaote neste conto, um nome gnóstico para um demiurgo maligno, nada mais é do que uma fraude. Ele diz: eu nego que ele criou o mundo. No máximo, ele organizou apenas uma parte inferior, e tudo o que ele tocou traz a marca de seu toque áspero e imprevisível. Não creio que ele seja eterno ou infinito, pois é absurdo conceber um ser que não esteja limitado pelo espaço ou pelo tempo. Eu o acho limitado. E, para falar com franqueza, ele não é tanto um deus, mas um demiurgo vaidoso e ignorante. Orcade, tendo perdido completamente sua fé e seu desejo de obedecer a Deus, decide deixar seu posto, reunir um exército de anjos rebeldes, persuadir Satanás a liderá-los e retomar o céu do pretendente instalado em seu trono. Enquanto Orcade faz contato com outros anjos rebeldes, ele conhece um velho arcanjo, Nectaire, que vive como um simples jardineiro. Nectaire, que lutou ao lado de Satanás na batalha original contra o céu, conta a Orcade a história da batalha e a subsequente história da humanidade, oferecendo um retrato vívido de Satanás como um herói nobre que ajuda a humanidade repetidas vezes. Como Nectaire conta a história, no início Jeová era apenas um entre muitos serafins. Lúcifer era seu igual, onde o caráter lhe dizia respeito, de longe seu superior. Nectaire o descreve em termos heróicos: Lúcifer era o mais belo de todos os serafins. Ele brilhou com inteligência e ousadia. Seu grande coração era grande com todas as virtudes nascidas do orgulho, franqueza, coragem, constância na provação, esperança indomável. Para a França, o orgulho, e não a submissão, era uma medida de grandeza, emprestando esperança, coragem e honestidade àqueles que ousaram se orgulhar de si mesmos. A grandeza de caráter de Lúcifer inspirou admiração em outros anjos, e eles vieram a ser perto dele e desfrute de sua amizade. Para aqueles que possuíam um espírito ousado,
uma alma inquieta, para aqueles que se despediam com um amor selvagem pela liberdade. Ele ofereceu amizade, que foi devolvida com adoração, diz Nectaire. À medida que os anjos deixavam a montanha de Jeová em massa para se tornarem companheiros de Lúcifer, Deus ficou com ciúmes, querendo manter sua homenagem apenas para si mesmo. Como um dos companheiros angélicos de Lúcifer, Nectaire se aplicou ao estudo da natureza e da ciência, e assim como Alqueire, encontrou em seus estudos ampla razão para duvidar da reivindicação de Deus, a onipotência e superioridade. Ele diz: para satisfazer minha mente que sempre foi atormentada por uma sede insaciável de conhecimento e compreensão, eu observei a natureza das coisas. Procurei as leis que governam a natureza, sólidas ou etéreas, e depois de muita reflexão percebi que o universo não havia sido formado como seu pretenso Criador nos faria acreditar. Eu sabia que tudo o que existe por si mesmo e não pelo capricho de haver. Que o próprio mundo é seu próprio Criador e o Espírito é seu próprio Deus. Doravante desprezei haver por sua impostura e o odiei porque ele se mostrou oposto a tudo o que achei desejável e bom: liberdade, curiosidade, dúvida. À medida que mais anjos fugiam da montanha de Jeová para se tornarem companheiros de Lúcifer, o ciúme de Jeová cresceu até que ele exigiu que todos se curvassem a ele sozinhos ou arriscassem a punição pela força, e a guerra tornou-se inevitável no céu. Depois de reunir um grande exército de anjos, Lúcifer e seus companheiros atacaram a cidadela onde Deus se estabeleceu como autoridade máxima. Eles travaram uma batalha poderosa, varrendo as planícies etéreas. Acima de nossas cabeças transmitiam os padrões de revolta dos negros, diz Nectaire enquanto conta a história. Depois de uma luta campal, no entanto, os raios de Deus ultrapassaram os anjos rebeldes e eles foram lançados no inferno. O horror do lugar era tal que choramos enquanto estávamos sentados, agachados com o cotovelo no joelho, as bochechas apoiadas nas mãos cerradas, diz Nectaire. Mas Lúcifer manteve a sua atitude nobre, consolando seus companheiros. Como Hades, disse ele, devemos ser felizes e nos alegrar, pois eis que somos libertados da servidão celestial. Reunindo suas forças derrotadas, ele mais uma vez os liderou em um ataque ao trono do Deus ciumento, mas a tempestade celestial de raios provou mais uma vez ser demais, e eles foram derrubados outra última vez. Nectaire continua sua história. Após esse novo desastre, o serafim permaneceu um pouco em meditação, com a cabeça enterrada nas mãos. Por fim, ele ergueu seu rosto escuro. Agora ele era Satanás, maior que Lúcifer. Satanás exortou seus anjos leais a não desistirem, mas sim a aprimorarem suas habilidades de razão e observação e assim conhecerem os caminhos da natureza e, assim, como eventualmente prevalecerem contra Jeová, o pretendente. A natureza não será governada, o cetro do universo não será agarrado, a divindade não será conquistada, exceto apenas pelo conhecimento, disse Satanás. Esta derrota e a dor que causou abriram os olhos dos Angels para o seu primeiro vislumbre de compaixão. Mesmo que os mistérios da natureza sejam finalmente mantidos escondidos, Satanás disse, ainda devemos precisar nos parabenizar por termos conhecido a dor, pois a dor nos revelou novos sentimentos, mais preciosos e mais doces do que aqueles experimentados na bem-aventurança eterna, e nos inspirou com amor e piedade desconhecidos no céu. Tendo agora experimentado dor, os anjos entendem o sofrimento pela primeira vez, e são capazes de sentir empatia e compaixão pelos outros. Estas palavras do serafim mudaram nossos corações e nos abriram novas esperanças. Nossos corações estavam cheios de um grande anseio por conhecimento e amor, diz Nectaire. Enquanto isso, a terra surgiu. O homem surgiu no deserto, uma criatura lamentável, sem garras, peles e outras vantagens dos outros animais. Nectaire diz, o homem entrou dolorosamente em seu reino. Ele estava indefeso e nu. Mas embora o homem não tivesse as garras ferozes ou as peles quentes de outros animais, ele tinha a capacidade de observar, comparar e aprender.
Sua natureza curiosa e orgulhosa, assim como a deles, atraiu os anjos caídos para se tornarem seus companheiros. Sua miserável sorte e seu espírito meticuloso despertaram a simpatia dos anjos vencidos, que nele discerniram uma audácia igual à sua, e o germe daquele orgulho que era ao mesmo tempo sua glória e sua ruína. Eles vieram em grande número para estar perto dele, e eles tiveram prazer em aprimorar seus talentos e promover seu gênio. A França retrata Satanás como um personagem prometeico, que, como Prometeu, ousou trazer ao homem os dons do fogo e do conhecimento. À medida que a história avançava, Satanás e seus demônios ensinaram os homens a se vestirem com peles, a fazer fogo, a construir barcos, a inventar a roda e a aprender os caminhos da agricultura, entre muitas outras lições. Seus ensinamentos diziam respeito não apenas à simples sobrevivência, mas também às artes superiores: música, pintura e dança. Quando aprenderam a apaziguar a fome sem esforços muito dolorosos, sopramos neles o amor pela beleza, diz Nectaire. À medida que as civilizações nasceram, o homem, maravilhado com os poderes e dons dos demônios, viu Satanás e seus companheiros como deuses. A França retrata Satanás como benevolente Dionísio. Satanás era adorado sob os nomes de Even, Dionísio, Iacus e Lenaeus. Ele mostrou em suas diversas manifestações toda a força e beleza que é dada aos mortais para conceber. Em todas essas criaturas ferozes e medrosas, que viviam de frutos amargos e sob cujos seios peludos batia um coração selvagem, criaturas meio humanas da floresta On, tudo o que ele concedeu bondade amorosa e graça, e eles o seguiram bêbado de alegria e beleza. Ele plantou a videira e mostrou aos mortais como esmagar as uvas para fazer o vinho fluir. Magnífico e benigno, ele percorreu todo o mundo, seguindo uma longa procissão em seu trem. Até hoje, as representações do diabo muitas vezes incluem os chifres e cascos fendidos do satir, refletindo a propensão do cristianismo para demonizar os deuses benignos da natureza, adorados pelas culturas anteriores. Na história de Nectaire, os demônios eram responsáveis por ensinar aos humanos não apenas agricultura, arte e beleza, mas também direito civilizado. Nectaire diz sobre Satanás, e enquanto ele ponderava a arte de transformar os bosques acidentados em uma raça que deveria amar a música e se submeter a leis justas, mais de uma vez sobre sua testa, queimando com o fogo do entusiasmo, a melancolia e a febre sombria passaram. Mas o seu profundo conhecimento e a sua amizade pela humanidade permitiram-lhe triunfar sobre todos os obstáculos. Os ensinamentos de Satanás e seus demônios resultaram no florescimento da civilização, mais notavelmente na Grécia, pináculo da arte, filosofia e democracia. Nectaire atribui o sucesso cultural fenomenal dos gregos ao seu humanismo, ao seu foco na auto-investigação e na descoberta racional, em oposição à temível obediência ao dogma sacerdotal. Em pouco tempo eles trouxeram sabedoria e beleza a um ponto que nenhuma nação havia alcançado antes deles, que nenhuma nação se aproximou desde então. De onde vem, ó Cain, essa maravilha solitária na terra? Porque o solo sagrado da Jônia e da Ática produziu esta flor incomparável? Porque nem o sacerdócio, nem o dogma, nem a revelação encontraram lugar ali, porque os gregos nunca conheceram o Deus ciumento. Foi sua própria graça, seu próprio gênio que o grego entronizou e divinizou como seu Deus, e quando ele ergueu os olhos para os céus, foi sua própria imagem que ele viu refletida ali. A história desenrolou-se pacificamente à medida que a cultura grega e romana tomou forma, mas logo, graças ao livre comércio de ideias possibilitado pela paz romana, a ideia de Jeová e seu culto, a crueldade surgiu e se espalhou pelo mundo ocidental. Até agora, Yahvé, o perseguidor dos laboriosos demônios, era desconhecido no mundo que fingia ter criado, diz Nectaire. Mas Jeová, ao lado de outros deuses como Tamuz, Ísis e Mitra, comprometeu-se a conquistar o mundo, inventando o falso conceito de pecado para enganar a humanidade e fazê-la curvar-se diante dele,
de todos os espíritos, Yahvé parecia o menos preparado para a vitória. A sua ignorância, a sua crueldade, a sua ostentação, o seu luxo asiático, o seu desdém pelas leis, a sua afectação em tornar-se invisível, todas estas coisas foram calculadas para ofender os gregos e latinos que absorveram os ensinamentos de Dionísio e das musas. Ele próprio sentiu que era incapaz de conquistar a lealdade dos homens livres e das mentes cultivadas e empregou astúcia. Para seduzir as suas almas, ele inventou uma fábula que, embora não tão engenhosa como os mitos com os quais rodeamos os espíritos dos nossos discípulos de antigamente, poderia, no entanto, influenciar aqueles intelectos mais fracos que se encontram em todo o lado em grandes massas. Ele declarou que os homens que cometeram um crime contra ele, um crime hereditário, deveriam pagar a pena por isso em sua vida atual e na vida futura, pois os mortais imaginam em vão que sua existência se prolonga no inferno. E o astuto Yahvé revelou que havia enviado seu próprio Filho à Terra para resgatar com seu sangue a dívida da humanidade. Não é credível que os inocentes paguem pelos culpados. Os sofrimentos dos inocentes expiam à toa e apenas acrescentam um mal a outro. No entanto, descobriu-se que criaturas infelizes adoravam Yahvé e seu Filho, o expiador, e anunciavam seus mistérios como boas novas, diz Nectaire. Em vez de ciência, aprendizagem, beleza e amor, este novo culto elogiou a ignorância e o sofrimento em todas as suas inúmeras formas. O reinado de Yahvé proclamou seu advento em 100 lugares por suas extravagâncias. Os cristãos queimaram livros, derrubaram templos, incendiaram as cidades e continuaram a sua devastação até aos desertos. Lá, milhares de seres infelizes, voltando sua fúria contra si mesmos, dilaceraram seus lados com pontas de aço. E de toda a terra os suspiros das vítimas voluntárias subiram a Deus como cânticos de louvor. Nectaire descreve um apóstolo de Sorrow enviado para sua aldeia pagã. Ele era mais seco que um peixe defumado. Embora atenuado pelo jejum e pela observação, ele ensinou com ardor inabalável todos os tipos de mistérios sombrios. Ele amava o sofrimento e achava-o bom. Sua raiva recaiu sobre tudo o que era belo, gentil e alegre. A glorificação da violência no culto de Yahvé alimentou guerras horríveis, e as nações surgiram no meio do tumulto. Como atribuíram ao seu Deus os inúmeros males que caíram sobre eles, chamaram-no de muito bom, não por ironia, mas porque para eles o melhor foi aquele que feriu mais, diz Nectaire. Nestes tempos, os demônios se disfarçavam e viviam entre os humanos, ensinando-lhes as artes perdidas sob a tirania de Jeová. Ensinamos-lhes letras e ciências. Um porta-voz de seu Deus, um certo Gambut, teve aulas de física, aritmética e música conosco, e foi dito que ele nos vendeu sua alma, diz Nectaire. Sabedoria, conhecimento e curiosidade tornaram-se sinais de bruxaria em vez de virtudes louváveis, e muitas pessoas foram mortas neste reinado de superstição e medo. Nectaire diz: onde reconheço que a instigação do todo bem, como chamavam, estava no costume instituído por seus pastores e estabelecido em toda a cristandade, de queimar, ao som de sinos e do canto de salmos, tanto homens como mulheres, que, ensinadas pelos demônios, professavam, a respeito deste Deus, opiniões próprias. Mas no meio dos tempos sombrios, a redescoberta da arte clássica, cultura e filosofia da Grécia e o homem alimentou o nascimento do Renascimento. O foco clássico no humanismo inspirou artistas e filósofos renascentistas a pensar em novas direções, fora do dogma confinante do cristianismo. Depois de tantos séculos de barbárie, a beleza do mundo antigo apareceu por um momento diante dos olhos dos homens. Foi tempo suficiente para que sua imagem, esculpida em seus corações, os inspirasse com um desejo ardente de amar e conhecer. Depois disso, infundido com energia fresca pelas ideias clássicas seculares e humanísticas da Renascença, o espírito de investigação, razão e ciência começou a desmantelar os fundamentos do império terreno de Jeová. Doravante, a estrela do Deus dos cristãos empalideceu e inclinou-se para o seu declínio.
Navegadores ousados descobriram mundos habitados por numerosas raças que não conheciam a velha Yahvé, e suspeitava-se que ele não os ignorava menos. Já que não lhes havia dado notícias de si mesmo ou de seu filho, o espiador, diz Nectaire. Em meio ao tumulto dos séculos seguintes, a humanidade começou a afrouxar as correntes da Igreja e da monarquia. Nectaire estava na França na época da Revolução Francesa e tornou-se um dos muitos livres pensadores de lá. Eu morava em Paris e estava no jantar onde falaram em estrangular o último dos sacerdotes com as entranhas do último dos reis. A França estava fermentada. Uma revolução terrível eclodiu. Enquanto a liberdade nascia em meio à tempestade, morei em Auteuil e visitei Madame Helvécio, onde os livres pensadores em todos os ramos da atividade intelectual seriam recebidos com. Apesar das promessas de liberdade e igualdade sugeridas pela Revolução Francesa, em breve Napoleão e os seus exércitos devastaram a Europa e deixaram as nações em guerra entre si, para desespero dos anjos. Enquanto as diversões de Napoleão lançavam a Europa numa turbulência, felicitamo-nos pela nossa sabedoria, um pouco triste, aliás, ao ver a era da filosofia iniciada pelo massacre, pela tortura e pela guerra. Eles não entenderam que a guerra, que treinou a coragem e fundou as cidades de homens bárbaros e ignorantes, traz ao próprio vencedor apenas a ruína e a miséria, e nada mais é do que um crime horrível e estúpido quando as nações estão unidas por laços comuns de arte, ciência e comércio, diz Nectaire. Lamentando europeus insanos que conspiram para cortar a garganta uns dos outros, agora que uma mesma civilização se enrola e une todos eles. Nectaire retirou-se para seu jardim tranquilo, contente em esperar lá pelo dia no futuro, quando Satanás retornar para inaugurar uma nova idade de ouro. Renunciei a todas as conversas com estes loucos e retirei-me para esta aldeia, onde me dediquei à jardinagem. Para a humanidade mantive a minha antiga amizade, um pouco de admiração e muita pena, e aguardo, enquanto cultivo este recinto, aquele dia ainda distante em que virá o grande Dionísio, seguido pelos seus faunos e pelas suas bacantes, para restaurar a beleza e a alegria para o mundo e trazer de volta a idade de ouro. Mas Alqueire e seus companheiros anjos rebeldes não se contentam em esperar mais, e eles convencem Nectaire a se juntar a eles em sua luta contra o céu. Eles reúnem um grande exército de anjos, prontos para atacar mais uma vez o trono do céu, derrubar Jeová e criar Satanás em seu lugar. Por fim, no final do livro, eles finalmente encontram Satanás e contam-lhe sobre as forças armadas dos anjos reunidas em missas por toda a terra, simplesmente esperando que sua ordem inicie o ataque celestial. O anjo Zita-o incentiva. Príncipe. Ela continuou, seu exército espera por você. Venha, leve-o à vitória. Mas Satanás os ordena a descansar, refrescar-se e dormir agradavelmente no jardim. Ele promete dar-lhe sua resposta pela manhã. Naquela noite, Satanás tem um sonho longo e vívido. Nele, ele lidera seu exército em revolta contra Jeová. Depois de muitas grandes batalhas, o exército de Satanás finalmente triunfa e Deus é expulso de seu trono. E Satanás coroou a si mesmo Deus, escreve a França. Mas no sonho, nem tudo está bem na vitória de Satanás. Ele fica bêbado de poder, emitindo decretos do alto e perdendo toda a sua capacidade de compaixão em essência, tornando-se o tirano vaidoso que ele procurou depor. E Satanás encontrou prazer no louvor e no exercício da sua graça. Ele adorava ouvir sua sabedoria e seu poder serem aplaudidos. Satanás, cuja carne havia rastejado, em dias passados, diante da ideia de que o sofrimento prevalecia no mundo, sentia-se agora inacessível à piedade. Ele considerava o sofrimento e a morte como resultados felizes da onipotência e da bondade soberana. E o sabor do sangue das vítimas subiu em sua direção como incenso doce. Satanás acorda desta visão com um suor gelado, chocado e horrorizado.
Com o que aconteceu e seu sonho. Este sonho presciente o convence de que a guerra contra o céu só resultaria no reinado de um novo deus tirano maligno himself, infligindo todos os mesmos horrores que o velho Jeová. Como Hades, diz o grande arcanjo, Nuin não conquistará os céus, o suficiente para ter o poder. A guerra gera guerra e a vitória derrota. Deus conquistou, se tornará Satanás. Satanás, conquistando, se tornará Deus. Que os destinos me poupem desse lote terrível. Para encerrar, Satanás reflete que a verdadeira batalha não é externa, mas interna a cada homem, demônio e serafim. Devemos superar nosso próprio ciúme, medo, superstição e ignorância e, em vez disso, cultivar a sabedoria, a compaixão, a curiosidade e o amor pelas artes e pela beleza. O que importa é que os homens não sejam mais submissos a Yaldabaoth, se o espírito de Yaldabaoth ainda estiver neles. Se eles, como ele, são ciumentos, violentos, briguentos e gananciosos, e inimigos das artes e da beleza, quanto a nós mesmos, espíritos celestiais, demônios sublimes, destruímos Yaldabaoth, nosso tirano, se em nós destruímos a ignorância e o medo, diz Satanás. Fomos conquistados porque não conseguimos compreender que a vitória é um espírito, e é somente em nós que devemos atacar e destruir Yaldabaoth.